Olá, eu sou a Márcia Estima. Hoje trago-vos um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, que é o livro de George Orwell, 1984. Este livro é uma distopia, o contrário de uma utopia. George Orwell é o pseudónimo de Eric Blair e ele é um escritor britânico que publica este livro em 1949, um ano antes da sua morte. Eu já tinha este livro há algum tempo na minha estante. Ele era de uma coleção que o público lançou aqui há uns anos com as melhores obras literárias. Tenho pena de não o ter lido mais cedo porque ele é efetivamente muito bem escrito. Ele retrata uma sociedade que é totalmente controlada por um regime completamente ditatorial, totalitário, e onde todos os passos são vigiados literalmente pelo partido. Esta obra foi escrita num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive a guerra está constantemente presente na história. Existem três grandes nações, que é a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia, que estão constantemente em guerra umas com as outras. No topo deste governo totalitário, que era conhecido como o Partido, está o Big Brother, que traduzido na obra, naturalmente para português, traduziu-se como o Grande Irmão. E apesar do Grande Irmão nunca ter sido visto em pessoa, ele é uma constante nos cartazes que estão espalhados por todos os locais públicos, pelos prédios, nas casas das pessoas, e a sua voz aparece constantemente num mecanismo que o governo cria para controlar as pessoas, que são umas grandes telas que existem nas casas das pessoas e também em locais públicos e locais de trabalho, chamados os telecrãs. Esses telecrãs tanto transmitiam programas do partido, mensagens do partido, como ao mesmo tempo vigiavam tudo o que estava a acontecer à volta. Ou seja, a qualquer momento, qualquer pessoa podia estar a ser observada, não só nas palavras que dizem, mas também nas suas próprias expressões faciais, também podiam denunciar algum tipo de pensamento que fosse contra o partido. Aliás, a grande mensagem que está associada nesses cartazes, que aparece escrita e bem visível, é: o grande irmão está a ver-te. E é precisamente essa a sensação que o partido passa à população, é que ele observa tudo e nada lhe escapa. A sociedade desta história está dividida em três grandes classes. Temos no topo da hierarquia o grande irmão, temos na classe alta da sociedade os membros do partido interno, que são cerca de 2% da população. Depois, na classe média, temos os membros do partido externo, que são cerca de 13% da população, e é nesta classe que se insere o protagonista da história, que é o Winston Smith, e que trabalha para este governo. Na classe baixa desta sociedade temos os chamados proles, que são o grosso da população, que por um lado têm menos condições de vida em termos económicos, mas por outro lado gozam de uma liberdade maior do que os membros do partido externo, que são vigiados de uma forma muito mais extrema, enquanto que por seu lado os proles são deixados um pouco mais libertos dessa vigilância e consequentemente eles não perdem tanto a capacidade de ter sentimentos próprios e de ter emoções mais humanas. Este governo encontra-se dividido em quatro grandes ministérios. Temos o Ministério da Paz, que trata, ironicamente, de todos os assuntos de guerra, ou seja, assegura-se que a guerra é mantida para interesse até do próprio governo. Temos o Ministério da Riqueza, que se assegura que os proles não têm acesso à riqueza, ou seja, trata de assuntos de pobreza. Depois temos também o Ministério do Amor, onde são torturadas todos aqueles que se revoltam contra o partido, ou nem precisam de se revoltar de uma forma muito clara. Se o partido se apercebe que eles têm algum tipo de pensamento
que seja pouco ortodoxo e que vá contra as ideias do partido, essas pessoas acabam por ir parar ao Ministério do Amor e são torturadas de uma forma absolutamente cruel. E depois temos também o Ministério da Verdade, que se ocupa precisamente de alterar a verdade e alterar o passado conforme as exigências do partido. Ou seja, imaginemos que o partido prevê que a produção de calçado no ano seguinte irá subir 20%. Mas de facto, no ano seguinte, a produção apenas sobe 10%. O que eles fazem é vão a todas as publicações que saíram sobre essa previsão e alteram todos os registros dessa previsão de acordo com aquilo que efetivamente acontece. Isto tudo para passar a ideia de que o partido não se engana, o partido nunca erra e que por isso está acima de todas as coisas. Neste último, no Ministério da Verdade, é onde Winston trabalha no seu dia a dia. Para garantir o controle absoluto da sua população, dos seus pensamentos, das suas ações, o partido cria várias ferramentas nesta sociedade. Possíveis microfones escondidos, mesmo em espaços abertos, na natureza, mesmo que se quisesse fugir a uma vigia do partido nesses espaços, nunca se sabe se atrás de uns arbustos poderia estar algum microfone a escutar tudo o que se passava em volta. Existe também a polícia do pensamento, que ninguém sabe quem são, poderá ser um colega de trabalho completamente insuspeito ou outra pessoa qualquer, por isso nunca se sabe se com quem lidamos no dia a dia, se na verdade não nos estão a vigiar e observar-nos para tentar saber se nós temos algum tipo de pensamento contra o partido. E se isso eventualmente acontecer, poderá a pessoa de um dia para o outro simplesmente evaporar-se, ninguém mais a vai ver e inclusive se uma pessoa desaparece de um dia para o outro, não é de todo conveniente sequer mencionar-se o nome dessa pessoa. Essa pessoa é como se nunca tivesse existido e é até apagada de todos os registros que possam existir ou que tenham existido dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser uma não pessoa ou uma pessoa que simplesmente nunca existiu. Em Novilíngua, que é uma língua propositadamente criada por este partido, essa pessoa acaba por ser uma impessoa, que é um termo inventado nesta nova língua. Esta novilíngua é também uma das ferramentas do partido, como um projeto a longo prazo, cujo objetivo do partido é que a língua seja reduzida cada vez mais a um esqueleto básico. São inventados novos termos e que vêm substituir outros. Ou seja, qual é que é o objetivo da nova língua? É reduzir ao máximo o vocabulário da língua usada, de forma a que o próprio pensamento no futuro, quando essa língua estiver completamente implementada na sociedade, o próprio pensamento e a capacidade de raciocínio seja reduzida no seu extremo. Dessa forma, o Estado garante que as pessoas não tenham pensamentos menos próprios e não correm o risco de haver insurgimentos contra o partido através do pensamento das pessoas. Nessa língua são então criados diversos termos peculiares, como pensar crime, que é qualquer tipo de pensamento que ponha em causa alguma coisa do partido. Há, por exemplo, termos ambíguos que podem ter significados diferentes consoante o contexto em que se apresentam. Há a redução de palavras opostas, como por exemplo, se temos um termo bom, porque é que precisaremos de um termo mau? O imbom é perfeitamente um termo que pode substituir o mau. Outro termo também criado por esta língua é o termo duplo pensar, em que eu posso pensar numa ideia que o partido me impôs
que eu sei que é falsa, porque de alguma forma tenho memória de que ontem foi-me relatado um facto diferente e hoje estão-me a relatar o oposto. Mas a capacidade do duplo pensar permite-me saber instintivamente isso, que essa ideia é falsa, mas ao mesmo tempo aceito essa nova ideia e passo a acreditar nela. Outra forma de manipular a população é o facto de os casamentos entre membros do partido externo só serem autorizados mediante um pedido e na condição de nenhum dos membros do casal mostrar qualquer tipo de atração física um pelo outro ou qualquer tipo de interesse e com o único intuito da procriação de filhos para o serviço do partido. O conceito da família não é abolido totalmente, embora as crianças que são filhas destes membros do partido são manipuladas logo desde cedo pelo governo e são treinadas para vigiarem os próprios pais e se por acaso apanharem um pai a dizer algo impróprio durante o próprio sono, os filhos, sem hesitação nenhuma, denunciam os pais ao governo. Eles acabam por ser uma própria extensão até da polícia do pensamento. A própria manutenção da guerra permanente nesta história é do interesse do partido e de alguma forma com o intuito de manipular a população. Eu vou ler até duas passagens que eu acho que são significativas e que abordam esta questão. O clima social é de uma cidade sitiada onde a posse de um naco de carne de cavalo marca a diferença entre ricos e pobres. Ao mesmo tempo, a consciência de se estar em guerra e, por conseguinte, em perigo, faz surgir uma condição natural e inevitável da sobrevivência, a entrega de todo o poder a uma pequena casta. Os dois objetivos do partido consistem em conquistar toda a superfície da terra e extinguir de uma vez por todas qualquer possibilidade de pensamento independente. Existem, portanto, dois grandes problemas que preocupam o partido. O primeiro é encontrar forma de descobrir abusivamente o que está a pensar o outro ser humano. O segundo é conseguir matar várias centenas de milhões de pessoas em segundos sem aviso prévio. Na medida em que a investigação científica subsiste, a tal se resume o seu objeto. E é neste cenário absolutamente caótico que o personagem principal, Winston Smith, se encontra. Ele é membro precisamente da classe social média do partido externo e as suas funções são basicamente falsificar documentos, publicações antigas, de forma a alterar factos históricos do passado. No entanto, Winston Smith, a dada altura da história, começa a ter pensamentos menos próprios, pelo menos na visão deste governo, e a dada altura ele vai comprar um diário e começa a escrever o diário na sua casa, num local onde o telecrã não consegue registar a sua imagem, e nesse diário ele começa a ter pensamentos sobre o que se passa à sua volta, começa a questionar certas coisas e a pensar de certa forma como é que ele poderá escapar-se um pouco a isto tudo. E é então que surge uma personagem que é crucial no desenvolvimento desta história, na medida em que o Winston, efetivamente, de uma vez por todas, começa a duvidar de tudo aquilo que o partido lhe quer colocar na cabeça, ele começa a ter os seus próprios pensamentos autónomos e é a partir daí que há o desenrolar dos acontecimentos desta história, que eu não vou me estender muito por aí, porque acho que efetivamente tem mesmo que ler este livro e que se tornou uma referência inegável na história da literatura do século XX. Se já leu o livro, não deixe de comentar. Eu gostava muito de saber a sua opinião sobre este livro. Eu adorei, acho que foi dos melhores livros que eu já li. E se ficou curioso, não deixe de ir buscá-lo, nem que seja à biblioteca, porque ele vale mesmo a pena. Não deixe de seguir outros artigos no meu blog em marciaestima.com sobre estes e outros assuntos. Divulguem o vídeo se gostaram, porque isso vai ajudar na divulgação do meu trabalho
e irá dar-me incentivo a continuar a dedicar um tempinho sempre durante a semana para vocês.